Meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe mais uma vez para estudarmos a terceira lição do segundo trimestre. Eu sou o presbítero José, o canal é Semeando a Boa Semente. Deixe o seu like, seu comentário e juntos vamos alcançar vidas para a glória do nome de Jesus. A lição desse trimestre, ou a revista desse segundo trimestre, está baseado no livro de Gênesis. O tema é a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. A lição é a lição de número 3, que será dada na sua igreja, na escola bíblica dominical, dia 16 de abril. Então, convido você para pegar a sua revista, sua Bíblia, sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. O título: o Criador se relacionando com o ser humano. Nosso texto áureo está no Salmo de número 139, a parte A do versículo, que nos diz: Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, verso 14, a parte A. Verdade aplicada. Nós necessitamos de Deus, mas é sempre Deus quem toma a iniciativa e busca o homem para se relacionar com ele. Então aqui, nessa verdade aplicada, joga por terra um pensamento equivocado de muitos, até porque a Bíblia nos mostra isso o tempo todo, em que é necessário que o homem dê a primeira iniciativa para Deus, o primeiro passo. E nós vemos na Bíblia, quando Adão desobedeceu a ordem, pecou contra Deus e se escondeu, não foi Adão que foi em busca de Deus, foi Deus que veio ao encontro de Adão. Então, essa verdade aplicada, ela traz também essa clareza, esse esclarecimento para determinados pensamentos equivocados. Nós necessitamos de Deus, mas é Deus que vem sempre ao nosso encontro. Outro exemplo, que é o clássico, é a questão de Cristo, questão de Jesus, que na revelação de Deus para Isaías, ele deu a indicativa do Emanuel, Deus no meio dos homens, Deus conosco. E no Evangelho de João, capítulo de número 1, o verso 14, conhecido de todos os leitores da Bíblia, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Então, literalmente, Deus veio ao encontro do homem. Nós temos 3 objetivos dessa lição. Primeiro, apresentar o homem como a coroa da criação de Deus. Segundo, mostrar que Deus é um Deus relacional. E terceiro, enfatizar que devemos ter relacionamento com Deus. Nosso texto de referência está em Gênesis capítulo 2, verso de número 20, 21, 22 e 23. Nós temos a leitura complementares, que é de suma importância que o aluno, e você que ouve, que assiste esse vídeo, faça essas leituras até para ajudar na compreensão da revista, do que é falado através da revista. E levar alguma dúvida ou curiosidade, ou quem sabe até uma opinião, uma sugestão na sua escola bíblica, para dialogar com o seu professor. Introdução. O ser humano ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus atesta que fomos criados para relacionamento com Deus e com o próximo. Veremos na presente lição a atenção e o cuidado do Criador em suprir as necessidades do homem em todas as dimensões, inclusive no que concerne ao relacionamento. Ainda hoje, necessitamos da providência divina em todas as áreas da vida. Então, não há uma vida humana que possa se dizer que está completa sem a presença de Deus, sem o auxílio de Deus, sem as providências de Deus, sem um relacionamento com Ele. A coroa da criação de Deus. Tópico de número 1. Deus nos fez homens para que este tivesse ou vivesse para si mesmo. Então, de novo, Deus não fez o homem para que este vivesse para si mesmo. Deus o criou para que este vivesse com ele e na alegria da glória dele. Neste tipo de vida, tudo na existência humana era plenamente abençoado. Então, na abertura desse tópico, desse primeiro tópico, nós vemos aqui a clareza de que Deus fez o homem com um propósito. E não foi apenas para louvá-lo, não foi apenas para adorá-lo, não foi apenas para glorificá-lo, não. Porque afinal Deus, ele não tem necessidade disso. Tem milhares e milhares
de anjos nas suas perfeição e por que não na sua santidade, na sua retidão, na sua obediência, adorando, louvando e glorificando o tempo todo. A nossa existência projetada por Deus tem um propósito específico e nós vamos ver algum deles aqui nessa lição. Subtópico 1.1: uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura. Você é parte do plano, do propósito perfeito de Deus. A criação foi feita e abençoada por Deus para o bem do homem. O propósito de Deus. O próprio Deus aprova o que fez para o homem. Vemos isso quando lemos ao término de cada etapa a frase e viu Deus que era bom. Então, cada etapa Deus concluía, olhava e aprovava. Ficou bom. Ou seja, na forma sábia, bela e proposital como tudo foi feito, Deus queria o melhor para o homem e fez tudo para o nosso bem e para a sua glória. Os benefícios projetados para nós, a honra, a glória, o louvor para Ele. Mesmo após a queda, não podemos desprezar a beleza e sabedoria de Deus, percebida em toda a sua criação. Deus não fez nada pela metade. Deus não fez nada imperfeito. Deus não fez nada que Ele mesmo não aprovasse. Tudo que Deus fez com perfeição, segundo a raça, a espécie, os enxames, enfim. Afinal, não foi dado ordem com probabilidade, não. Cada ordem de Deus era com exatidão. Então, nós percebemos aqui que, e a Bíblia nos confirma isso. Até mesmo o reino vegetal, na sua grandeza, na sua existência, criada pela palavra. Então, ele fez separação até mesmo de árvores frutíferas. Agora, infelizmente, surgiu eu vou chamar de desequilíbrio
após a queda. Eu deixo por sugestão Eclesiastes capítulo 7 e o verso 29. Confira aí na sua Bíblia. Lá fala a respeito da perfeição da criação do homem e se ele inspirou alguém para deixar esse verso, não é apenas a respeito do homem, ele está falando a respeito de toda a sua criação. É claro que a ideia é especificamente humana, é do homem que ele está falando. Mas nós podemos pegar essa ideia e colocar em toda a criação, porque ele fez com perfeição. Subtópico 1.2: honra e dignidade na imagem e semelhança divina. Ser portador da imagem de Deus é o maior prestígio ou privilégio que o homem pode ter. Gênesis capítulo 1 e o verso 27. Em Mateus 18, verso 10, Jesus diz: os seus anjos nos céus sempre vê a face de meu Pai, que estás nos céus, mas em nenhum lugar na Bíblia é ensinado que Deus tenha feito algum anjo à sua imagem e semelhança. Então, você, meu irmão, você, meu amigo, você que assiste esse vídeo, que ouve essa mensagem, olha o privilégio que você tem. Olha o prestígio que você tem diante de Deus. E não só isso, Ele não nos fez apenas semelhante a Ele em feito, em caráter, em retidão, em atos justos e corretos. Ele nos fez e nos capacitou com criatividade. Nós não conseguimos criar do nada que nem Deus. Esse atributo é apenas de Deus. Mas nós conseguimos criar diversas formas e coisas da matéria existente. Isso é um dom de Deus para cada um. Que privilégio Ele nos concede. A Bíblia, a imagem e semelhança que temos para a ideia e com o homem que Deus escolheu ter um relacionamento mais, com o homem que Deus escolheu ter um relacionamento mais íntimo, ter sido criado à semelhança de Deus, dotou o homem de potencial que não se encontra em paralelo em qualquer outra criatura terrena. Nossa dignidade essencial honra a glória de Deus. Então,
nós somos a criatura ou a criação de Deus ou o feito de Deus diferenciado. Nós temos entendimento, nós temos discernimento, nós temos capacidade de conhecimento, de pensar. Nós temos emoções, nós temos sentimentos. Nós tomamos decisões, nós escolhemos. Então nós fomos feitos de uma maneira, de fato, especial. Subtópico 1.3. Abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Reproduzir aqui não é um sentido de refazer, é um sentido de revelar, de anunciar, de ser semelhante. Gênesis 1, 28 diz: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. A fertilidade e capacidade de se multiplicar foi um ato abençoado e glorioso de Deus. Deus é o único Criador. O verbo hebraico bará, que significa criar algo do nada, só pode ser atribuído a Deus. Ninguém, exceto Deus, pode criar algo do nada. Mas enquanto Deus seja o Criador, abençoou o homem para que ele fosse um procriador da mesma espécie de criatura à imagem de Deus. Os animais não podem procriar criaturas à imagem de Deus. Os anjos também não, mas os homens sim. Eu vou apenas ressaltar aqui que talvez equivocadamente alguém falou e entendeu essa ordem de procriação e falou que Deus deu a ordem para o homem encher a terra com suas cópias. Nós não somos a cópia uns dos outros. Nós não somos uma xerox, nem muito menos de Deus e nem uns dos outros. Porque cada um de nós temos um código, nós temos diferenças. Para resumir esse pensamento, cada um de nós somos único, então não pode ser cópias. Acredito eu que quando essa pessoa fez essa menção, falou algo desse nível, ele não analisou direito o que estava falando, não
percebeu o que estava falando, porque nós não somos cópia, nós somos feituras de Deus, codificado por Deus, e a palavra indivíduo já traz essa ideia, que somos únicos. Então é um equívoco alguém pensar dessa maneira. E nem muito menos fomos evoluídos de alguma espécie. Não. Fomos feitos à semelhança do Criador. É codificado, é definido em todas as suas necessidades de vida, projetada por Deus na sua onisciência, na sua presciência e na sua sabedoria. Tópico de número 2. Deus, um ser relacional. Todo este privilégio dado ao homem não se comparava ao propósito maior deles. Nós nos relacionamentos de forma íntima com Deus. Todo este privilégio dado ao homem não se comparava ao propósito maior deles, nos relacionamentos de forma íntima com Deus. Observe que no começo eu falei que o propósito era maior, era muito além do que apenas alguns pensamentos e algumas menções que às vezes é passada, falada, porque se nós formos aderir essa ideia de que nós fomos criados apenas para louvar, para adorar, isso é um dever, é a gratidão nossa de reverenciar, de adorar, de louvar, de reconhecer, de honrar aquele que nos criou. Mas ele tem um propósito muito além disso, porque, afinal, o Salmo de número 148 diz que até os vermes louvam a Deus. Subtópico 2.1. Criados de uma forma especial e admirável. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, o verso de número 14. Deus nos fez de forma especial e admirável, de duas formas. Primeiro, na forma como o primeiro homem foi criado. Deus fez todas as coisas pelo ordenar da sua voz. Salmo 33, o verso 6 e Hebreus capítulo 11, o verso 3. Mas Adão foi feito pelas próprias mãos de Deus. Gênesis capítulo 2, o verso 7, Isaías 64, o verso 8. No nosso caso, descendente de Adão, somos gerados no ventre da nossa mãe, mas as mãos
de Deus não estão fora disso. Eu sugiro para essa primeira parte do pensamento do comentarista e das suas palavras, leia o Salmo 139, o Salmo todo, e você vai ver o salmista dizendo que no ventre ele foi entretecido, formado com detalhes. Leia o Salmo 139, um salmo maravilhoso. Pois possuíste os meus rins, entriteceste-me no ventre de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou em outras palavras, não era nem embrião ainda. Antes da tua existência, da minha existência, Deus nos contemplava, já nos conhecia. Isso não é maravilhoso demais, como diz o salmista? Isso é admirável demais. Salmo 139, do 13, o 15 e o 16. Aqui tem um acréscimo. Ainda que a narrativa poética de Gênesis seja uma figura de linguagem, visto que Deus não tem mãos, o sentido da revelação está claro. Quando Deus nos fez, o fez de uma forma diferente e elevada a todo o resto da criação. Mesmo que não saibamos a forma exata como isso aconteceu, Deus quer que vejamos como somos uma obra-prima, sua obra das suas mãos. Somos obras das suas mãos, feito de uma maneira especial. Subtópico 2.2, relacionamento, intimidade e parceria. Deus falava diretamente com o homem. Não havia profetas, sacerdotes, anjo ou qualquer intermediário do lado de fora do jardim. Não era possível falar com Deus ou ouvir Deus sem mediações. Mas antes da queda, Deus falava face a face, relacionamento e intimidade. Como vimos na lição anterior, Deus trouxe cada animal até Adão para que Adão decidisse qual nome teria. O que Adão decidisse, Deus aprovaria. Gênesis 2:19 diz: e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Veja que parceria maravilhosa. Deus nos fez para termos com Ele, viver com Ele,
andar com Ele, desfrutar da vontade dEle, da boa e perfeita vontade, do propósito dEle. Resumidamente aqui, Deus não criou tudo o que criou para Ele mesmo governar. Nós vemos isso no Salmo de número 8. Ele criou e nós vemos no início que Ele abençoou Adão e lhe deu autoridade. Você vai governar, você vai proteger, você vai guardar, você vai administrar com autoridade, com domínio, com poder. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Adão, nós vamos estar juntos nessa. Esse projeto não é só meu, você faz parte dele. Pense nisso. Essas palavras não foi apenas para Adão. Desfrute desse privilégio, dessa bondade, desse dom de Deus. Vamos nos conectar a Deus, nos aproximar de Deus e com Ele vivermos e desfrutar de todas as suas bênçãos. 2.3. Alguém do lado. É como se não bastasse estar em um paraíso, tendo com Deus um relacionamento que nem conseguimos imaginar. Adão ainda recebe de Deus alguém que lhe corresponda de sua forma exclusiva, ao dar o nome aos pares de animal, o homem se vê sem seu par. Gênesis 2:20, mas Deus não é alheio a isso. O próprio Deus, pela primeira vez, em Gênesis diz que algo não era bom. Não porque o homem tinha sido mal feito, mas porque sua obra ainda não estava completa. E para ter alguém ao lado do homem, Deus tira do lado do homem aquela que lhe corresponderia naquela honrosa missão. Então, resumindo aqui, Deus surpreendeu Adão, porque Deus não é surpreendido. Com certeza eu nem posso alimentar um pensamento de que Deus olhou para Adão e falou, eita, eu esqueci da companheira de Adão. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não foi isso que aconteceu. Simplesmente tinha e tem o momento certo para que Deus realize a suas proezas e finalize o que ele começou. Então, quando Adão terminou o seu trabalho, Deus o surpreendeu de uma tal forma que quando Adão viu Eva, ele se alegrou e a expressão de Adão foi, essa é ossos dos meus ossos. Chegou quem eu estava esperando. Que maravilha. 3, tópico de número 3. Ligados pelo Criador. Quando temos um verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus, os demais relacionamentos recebem a mesma saúde. Subtópico 3.1. Divinamente ligados.
Adão foi gerado por Deus foi gerado por Deus a partir do barro. Eva foi gerada de Adão a partir da sua costela. Há uma relação mais profunda entre o homem e a mulher que conseguimos compreender. Suas diferenças não têm a ver com valor, elas são funcionais na missão dada por Deus. O homem depende da mulher, como a mulher do homem, em necessidades distintas. Foram criados por Deus para serem parceiros na vida. A abordagem feminista radical tem gerado um antagonismo destrutivo do propósito original de Deus para o homem e a mulher. Não é só isso, são vários os fatores que não dá para abordar aqui, mas, por exemplo, a ideia, a tese acadêmica e filosófica em que diz respeito ao evolucionismo, isso afasta Deus da sua criação. Mas você que crê, você que tem a Bíblia como sua base de fé e seu caminho a seguir, os princípios da sua existência, sabemos que nós somos diferenciados em toda a criação. Subtópico 3.2, emocionalmente ligados. Quando lemos Gênesis 2:23, quase podemos ver o sorriso de Adão. Esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Expressa ele quando Deus lhe traz sua nova e mais bela companhia. Na lição anterior, aprendemos que Deus não tem necessidades emocionais, argumento utilizado. Deus teria criado os homens para com eles finalmente se relacionar, entre aspas, mas isso não significa que Deus não tenha emoções. Aliás, as mais santas emoções que sempre foram compartilhadas em Trindade ou na Trindade, quando cria o homem, confere a ele este atributo, a capacidade de sentir emoção e compartilhar sentimentos, além de Eva ser um socorro. Em Gênesis 2:18 é trazido por socorro para Adão. Ela seria também aquela que corresponderia às necessidades emocionais. Então, Deus faz tudo completo. Ele não faz nada aleatório. Ele faz tudo de acordo ao seu propósito, ao seu pensamento, aos seus desígnios, ao seu projeto e plano e propósito que é perfeito. Subtópico 3.3. Intimamente ligados. O autor sagrado faz uma aplicação para as futuras gerações a partir da fala de Adão. A profunda ligação entre o homem e a mulher só é possível por meio de um tipo de ruptura social que o trouxe até ali.
Seus pais até então eram a base principal de suas relações afetivas. Este lugar agora se encontra na relação do casal. Esta ligação íntima culmina no ato conjugal. Não há razões bíblicas para pensar que Adão e Eva não tiveram relações sexuais antes da queda. Não havia necessidade de pudor antes da queda. Gênesis 2, 25. A intimidade com Deus santifica nossa intimidade. Ou seja, a relação entre homem e mulher é abençoada por Deus. É algo que Deus fez com propósito. Não fez apenas por um momento e com restrição e com diferenças, não. Fez ligado por desejos, por sentimentos. Conclusão: o nosso relacionamento com o próximo é determinado pelo nosso relacionamento com Deus. Quando, por causa do pecado, somos alienados de Deus, as demais relações sofrerão danos, conforme veremos nas próximas lições. Querido, isso aqui nos dá uma abertura para observações no comportamento humano nos dias atuais. Observe bem essa conclusão. O nosso relacionamento com o próximo é determinado pelo nosso relacionamento com Deus. Então, o nosso exemplo primário de relacionamento é Deus. É claro que é um palco de discussão quando nós fazemos menção da Trindade. O nosso raciocínio, nosso intelecto não consegue processar essa grandeza, esse mistério. O fato é que Deus usa o verbo vamos fazer, nós estamos juntos, vamos projetar a nossa imagem, quem irá por nós? Então, esses verbos, ele tem indicativas diretas que Deus não estava só. E é de concordância da maioria daqueles que concorda com a doutrina da Trindade, que ele não estava falando com os anjos diretamente. Por exemplo, um querubim, um serafim. Vamos fazer comigo aqui o homem a nossa imagem. É claro que não. E nós vamos ver Provérbios, capítulo de número 8. Eu sugiro para você entender um pouco da questão da Trindade. Dê uma lida em Provérbios, capítulo 8, todinho. Lá fala da sabedoria de Deus, mas fala da existência de Cristo. Você vai encontrar essa expressão quando ele ainda não tinha formado os montes, dado limite aos mares. Eu estava lá, eu era o seu arquiteto, eu me alegrava com a humanidade que ele fazia. Então, observe que
Jesus estava lá. Eu quero finalizar essa lição maravilhosa, cheio de conhecimento, de aprendizado da parte de Deus. E quero pedir para você, compartilhe esses vídeos. Deixe o seu comentário, deixe o seu joia. É bom para o canal. Você fazendo isso, você está me dando as mãos e juntos nós alcançaremos vidas que precisam ouvir a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e não voltando Ele, estaremos juntos na próxima lição de número 4, que tem o título A Alienação Humana a partir da Queda. A paz de Cristo por seu coração.